Ai, que suor. Calor. Aqui tá quente. Tá. Aqui em casa tá ventando, mas tá um pouquinho quente, sim. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. E você? Eu vi, Aproveitou, descansou? gostei bastante, Pri, foi muito bom. Como foi importante, como foi bom pra gente. A Fernanda tá entrando aí. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Ah, mas é Aqui, bom, né? Tirar um pouquinho para descansar, para poder relaxar. eu vi uma foto tua ontem velozmente. Ai, quem Que dera. top, hein? Que top, que bom, Pri, que legal. Muito bom isso que você está fazendo. Então, vamos esperar mais alguém entrar aí, meninas. A gente está numa fase difícil, né? Começa a chegar o final do ano, é muito embolado, resultados, fechamento nas empresas, tudo, né? Então é É. complicado Mas as esse dia de meninas ano. acabam assistindo, Rô. Assistindo depois, É. acessando depois, né? A, Mesmo que elas a não Fabi vejam se na atrasa tela. um pouquinho, mas ela entra. Mas as meninas acabam assistindo depois. Pelo menos alguém tá assistindo, porque não é possível aparecer um monte de visualização lá, né? Então alguém tá assistindo. Para alguém tá servindo. Com certeza. Já uma coisa que a gente hoje, eu queria assim que a gente falasse um pouquinho sobre o nosso tempo, né? E a gente já começa assim, né? Às vezes você pensa que, igual eu parei em uma semana, né? De pausa que a gente fala, de estar descansando um pouquinho, só que aí você pensa, não, depois vou voltar organizada, com a mente tudo no lugar, e a gente volta na correria, É, com um volta monte pior de do que tá, coisa, porque a gente é mulher. Ai, tendo que mulher é organizar um assim monte de mesmo. coisa. Tô lavando roupa ainda da viagem, porque não dá tempo de colocar tudo no lugar. O tempo que a gente chega em casa tem um monte de demanda, um monte de coisa para atender. Aí o tempo físico aqui mesmo fica chove, aí não dá para fazer tudo, é complicado. E a gente vai nessa correria. Agora, já queria começar aqui falando uma coisa, né? Assim, para a gente, de antemão. É, que coisa boa ouvir a Pri falando. Ih, misericórdia. Gil, que bênção! E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre essas questões aqui nossas, né? Mas, assim, muito bom, o Pri, te ouvir falar, e, assim, o desprendimento, a tua entrega, né, diante do Senhor. A gente sabe, assim, que a gente não tem toda a capacidade, que a gente não sabe todas as coisas, mas é isso, é o que a gente coloca nas mãos do Senhor, Ele aperfeiçoa e chega exatamente para as pessoas que necessitam, e, assim, o quanto Sim. as pessoas são estimuladas, são assim motivadas por causa de uma atitude tua, por causa de um desprendimento seu, né, de um posicionamento seu. Então, assim, muito bom, muito benção isso, te ver falando, né, e testemunhando também. Então, assim, que coisa boa. É essa a nossa cooperação, né? A Fabi, É. o Fabi Eu não entrou. sei Oi, falar, não, né? Fabi, Não bom falo dia. também assim, não me Tudo enrolo bem? toda. Eu gaguejo, né, Fabi? Nossa, Ah, tá. E gaguejo eu? pra caramba. Não sei, às vezes eu tô falando, do nada vem outra coisa. Aí é difícil. Não, mas isso é normal, isso É o faz Espírito parte aí Santo. das características suas, né? Eu também tenho as minhas manias. Ontem o pastor até falou no culto assim que ele tinha uma fase que ele falava muito né, e a Ângela corrigia muito ele. E eu às vezes, eu tenho tentado me corrigir, porque eu também falo, né? Muito né, não sei o quê, né? Não, aquela pausa o tempo todo. Então, assim, mas são características nossas e que Deus não deixa de usar a gente por causa disso, É. por conta dessas coisinhas, né, pequenas, Deus vai aperfeiçoando a gente, né? E Que Amém. é o bom, tempo, né, Deus, Rosane? Praticando e o Senhor vai aperfeiçoando. Deus E vai ela foi uma aperfeiçoando. corajosa, né? Enfrentou. Muito, exatamente. Que eu falei com ela o quanto que ela não imagina, o quanto motiva outras pessoas, o quanto impulsiona, sabe? A gente fica feliz, a gente recebe demais, sabe? Por aquilo o dom que Deus tem te dado, aquilo que Deus está fazendo. E assim, Amém. Deus vai aperfeiçoando, é isso aí. O nosso dom é Amém. É. maravilhoso. Que Deus, assim, Não, e o uma nosso coisa que ela falou que ela preparava toda a lição, daqui a pouco mudava tudo. Eu falei, é o Espírito é o Santo. Espírito Santo. É. Que coisa Tá? boa, Tô que coisa ouvindo boa. vocês, tá? Que Amém. bom, meninos. Vamos orar para a gente Vamos. recomeçar aqui. Essa semana, assim, eu queria fazer algo diferente essa semana.
É diferente assim, né? Como a gente terminou lá o livro de João e a gente ainda não tinha um livro definido, queria que a gente tratasse um assunto essa semana, né? Que a gente estivesse aí durante toda essa semana falando sobre um determinado assunto, e aí cada dia a gente vai pontuando uma coisa, né? Que é justamente, gente, sobre propósito. Queria que a gente falasse sobre o propósito dessa semana. E aí, dentro disso, a gente vai falar sobre os nossos dons, né? Sobre os chamados, sobre dons espirituais, os nossos talentos, e também, assim, a gente falar sobre os nossos temperamentos, né? Tem algumas coisas, assim, bem legais aqui que eu anotei sobre temperamento, que a gente pode ir trabalhando aí durante essa semana toda. E a gente... Oi, Fabrícia, tudo bom? Gente, vocês estão notando que eu já era preta, agora estou mais pretinha ainda, né? Tô mais... Mas a gente trabalhar isso essa semana vai ser legal, e justamente pegando esse gancho aí da Pri, né? A Pri deu um pontapé, aí se lançou, né? Se posicionando aí em Deus, e assim, quanto que Deus pode fazer através das nossas vidas, né? Vamos orar? Amém. Obrigada, Senhor, por essa manhã, obrigada por esse tempo aqui para nós. Para nós, Senhor, é um tempo de finalização do ano, nós já estamos aí nessa corrida final, né? Para o nosso tempo finalizar aqui, o nosso ano de 2025 finalizar. Mas nós sabemos que Tu és o Senhor do tempo, Senhor. Tu tens o controle de todas as coisas nas Tuas mãos. Que, Senhor, o Senhor é eterno, Senhor. O Senhor não se mede pelo nosso tempo aqui cronológico, não está preso a nós aqui, mas o Senhor é o Senhor das estações, dos ciclos das nossas vidas, Senhor, e nós te louvamos por isso. Adoramos o Senhor porque nós estamos inseridos dentro do Teu plano perfeito, dentro do Teu propósito perfeito, Senhor, e dentro dessa eternidade do Senhor. Deus, muito obrigada, que o Senhor venha intervir mesmo no nosso dia a dia, no nosso tempo, na nossa mentalidade, Senhor, na nossa maneira de agir aqui, que o Senhor, que o Teu Espírito Santo venha intervir em nós, Senhor, agir em nós, Senhor, de forma que a gente esteja alinhada com aquilo que o Senhor tem, com o Teu Kairos, Senhor, é isso que nós queremos, Senhor, nós não queremos só esse tempo cronológico, estar contando aqui, Senhor, a nossa vida, mas estarmos inseridos dentro do Teu propósito, Senhor, é isso que nós queremos. Nós agradecemos ao Senhor por esse tempo aqui, por essa semana que se inicia para nós, que seja de bênção, Senhor, que seja um tempo de abertura da nossa mente, do nosso coração, Senhor, e que a gente possa receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, que nada venha impedir, Senhor, de nós recebermos, ó Deus, aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Como a gente estava falando aqui, que coisa boa, né? A Pri ter sido tão usada por Deus e vai continuar sendo usada por Deus, porque aí agora ela vai poder revezar comigo, né? A Fabi também. Fabi é bênção demais, né? Mas a Pri, que a gente... ela falando que não. Não, se Deus mandar, não tem jeito. Mas a gente, assim... que coisa boa esse desprendimento, né, da Pri, esse romper barreiras, né, vencendo barreiras aí, né, para fazer aquilo que Deus está chamando. E isso não significa que talvez seja... Às vezes a gente fica pensando em relação a dons, né? O que Deus tem para mim? Buscar no Senhor discernimento, né? Talvez Deus não é exatamente que Deus tem que eu vou ser agora uma pregadora, né? Alguma coisa desse tipo, mas assim, é onde o Senhor te plantar, o que o Senhor quer que você faça, né? Se é dar uma palavra para alguém, se é interceder por alguém, que Deus esteja nos usando, né? Dentro daquilo que é a vontade dele. E eu queria começar com um texto aqui, meninas. Essa semana, então a gente está assim, queria que a gente tivesse esse propósito essa semana, se você pudesse, você que vai acessar o vídeo aí mais tarde também, se você pudesse, assim, tá ouvindo, né, para a gente ter um acompanhamento em relação a isso, comentar também ali no grupo. Hoje eu já vi que a Vânia colocou ali um comentário, quanto que ela foi abençoada, né, pela palavra da Pri, por tudo que veio aí essa semana, e assim, coloca lá um comentário, olha, meninas, eu tenho sido abençoada, eu ouço mais tarde, mas assim, né, o que está acontecendo,
para a gente poder se situar, saber como que está atingindo aí a tua vida, né, também. E assim, que a gente pudesse nessa semana ter esse propósito de falar sobre propósito de Deus para as nossas vidas, de chamado de Deus para as nossas vidas. Então, eu queria que um dia a gente falasse sobre talentos, sobre dons espirituais, que a gente falasse sobre o nosso temperamento, né? Sobre os ministérios. Isso, assim, cada dia dessa semana falando desse assunto que está tudo dentro dessa área aí de propósito, de chamado para nós. Isso, assim, é legal, porque a gente está finalizando o ano, a gente pode olhar para trás, assim, e ver tantas coisas que a gente já conseguiu atingir, mas também aquilo que a gente quer alcançar, e a gente pode ter aí, de repente, quem sabe Deus vai falar conosco nessa semana de uma clareza maior para o nosso ano que se inicia aí, né, ano que vem, 2026, a gente já entrar o ano, assim, com mais certeza, com mais direcionamento, né, do que Deus tem nos chamado para fazer, né, meninas? Então vai ser muito bom. Eu queria, assim, aqui começar lendo um texto que é muito, muito, assim, específico para a gente dentro de propósito, né, que é Eclesiastes capítulo 3, né, e eu vou ler para vocês, depois a gente vai ler mais 2 versículos aqui, mas Eclesiastes capítulo 3, né, de 1 a 8, que é bem sugestivo e que o Senhor quer falar alguma coisa a respeito disso para nós. Diz assim, né? Muito conhecido esse texto, mas assim, Deus sempre quer falar algo conosco, né? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Aqui até o versículo 8 fala isso. Então, o Eclesiastes vem falar sobre esse tempo. É interessante assim que ele fala, o autor aqui vai falando de uma característica da vida comum, né? Vai falando de coisas da vida comum, coser, costurar, deitar fora, né? E vai falando, e ele fala assim, sempre de uma característica e depois fala do seu oposto, né? Ele fala aqui, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, né? Então, assim, de coisas comuns do nosso cotidiano, do que vão acontecendo, e ele vai falando do oposto, né? Sempre trazendo aí esse oposto, esse contraponto aí, né? Para a gente, assim, pensar sobre isso, né? E ele começa aqui uma coisa muito interessante, gente. Tudo tem o seu tempo determinado, né? Assim que começa esse texto aqui. E isso é a verdade. Tudo tem um tempo determinado. A gente costuma dizer assim, tudo tem um tempo, Deus tem um tempo para todas as coisas, né? E isso é verdade. Um tempo das coisas acontecerem na nossa vida, a gente está falando aqui de ciclos, de estações, né? Então, assim, realmente Deus tem esse controle desse tempo, Deus é soberano, né, sobre as estações, sobre o tempo das coisas acontecerem, e muito na nossa vida, né? Se nós permitirmos, o Senhor vai assim, Ele tem um controle geral, total de todas as coisas, na sua soberania, mas se nós permitirmos, Ele vai determinar as coisas acontecendo na nossa vida, segundo a sua vontade. Mas o texto fala uma coisa assim muito interessante, gente. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito. E como a gente quer falar de propósito, eu queria trazer isso aqui assim, de forma assim, bem clara, para a gente, bem pontual, né? Aqui o texto não está dizendo que há um tempo determinado para todo propósito. O texto está dizendo que tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. O que isso quer dizer para a gente? Assim, que todo propósito tem um tempo determinado para ele acontecer debaixo dos céus. Todo propósito tem esse tempo, mas não significa que vai existir um tempo favorável para que esse propósito ocorra o tempo todo.
O que o texto está querendo dizer aqui é que um dia o propósito, esse tempo para o propósito acontecer, para esse plano acontecer, vai acabar. Que não vai dar tempo da gente fazer tudo. É isso que o texto está querendo dizer aqui, que há um tempo determinado para todas as coisas, e há um tempo para todo o propósito, né? Então, assim, se nós ficarmos sabendo, se a gente já tiver muito claro para a gente qual é o nosso propósito de vida, a gente vai focar a nossa vida em construir esse propósito, em desenvolver esse propósito e fazer tudo acontecer com esse propósito. E aí as outras coisas vão fluir. Porque às vezes a gente fica pensando assim, nossa, há tempo para tudo, né? Então um dia vai dar tempo de eu servir ao Senhor, né? Vai haver uma hora que eu vou me dedicar a Deus, né? Porque a gente pensa assim, tudo tem o seu tempo determinado. Então, assim, vai chegar o tempo de eu servir a Deus, vai chegar o tempo de eu me aproximar do Senhor, vai chegar o tempo de eu buscar intimidade com Deus, né? Então, a gente vai deixando as coisas acontecerem assim, como se um dia isso vai acontecer. E não é bem assim. Né? O texto fala aqui que há um tempo para todo propósito. Né? Então, assim, quando a gente coloca o nosso coração em descobrir qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, a gente vai focar naquilo e assim as coisas vão ser facilitadas. Tudo na nossa vida vai contribuir para o cumprimento desse propósito. Então, assim, quando a gente descobre qual é o nosso propósito de vida, a gente começa a filtrar as coisas. Isso tudo começa a mudar. Você filtra até as suas amizades, você filtra os lugares que você vai, você filtra o tempo que você vai aplicar naquilo. Não é assim? A gente já falou que muitas vezes, às vezes a gente vai fazer um curso. Você está focado em, não, agora nesse ano eu vou fazer esse curso determinado. Você começa a não sair os finais de semana porque você tem que estudar, você começa a focar o teu dinheiro em comprar livros por causa daquele curso, você começa a fazer tudo contribua para que aquele propósito se cumpra, né? Você começa assim, não, o menino seu ano agora eu já não posso estar saindo com a galera aí para comer pizza à vontade em plena quinta, quarta-feira, porque agora eu tenho que fazer o curso, nesse dia eu tenho que estar em sala de aula, né? O curso online, seja o que for, né? A gente começa a agir de acordo com aquele propósito que a gente está determinando na nossa vida. Né? Então, assim, é exatamente assim, né? Então, a gente começa assim, a filtrar muito mais as coisas e a gente começa a olhar para aquilo que vai contribuir para esse propósito ser cumprido. E isso é muito importante, gente. A gente não... É muito fácil a gente dizer para Deus chama a gente para uma determinada coisa e a gente fala, depois, Deus, daqui a pouco. Não é assim que a gente fala com os nossos filhos dentro de casa, muitas vezes agem assim, né? Chama para uma coisa e diz, daqui a pouco, depois, né? E às vezes a gente está assim e a gente só vai adiando. E aí o que o texto vem dizer aqui? Que há um tempo determinado para todas as coisas e que nem todo propósito vai ter tempo de ser cumprido na nossa vida. Às vezes a gente perde justamente aí por esse adiamento. A gente fica adiando, dizendo para Deus, depois, daqui a pouco. E a nossa vida, Deus é eterno, né? E assim, o Senhor tem nos convidado a essa eternidade com Ele, mas a nossa vida aqui, a nossa disposição, a nossa força, ela é finita, ela não é infinita, ela é finita, ela vai acabar, né? E às vezes, assim, até o nosso vigor, né? Às vezes, quando a gente tem uma determinada idade, é diferente as coisas. Você vê a Pri agora, a Pri tá correndo, gente. Parece até o The Flash. Ontem eu vi uma foto dela que parecia assim, que estava saindo até os raiozinhos, assim, dos pés dela. Que bacana, que legal, ela tá se aplicando a isso agora e tá correndo aí na vida, né? Isso é muito legal. Mas, assim, enquanto ela tem força de vida, enquanto ela tem vigor, né? Se daqui a pouco ela tiver aí com 70, 80 anos, ela pode correr, pode sim, mas já não vai ser com o mesmo vigor, com a mesma força do que ela tem hoje, porque isso é o natural da nossa vida humana, né? E então, assim, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aqui o texto ainda fala assim, debaixo do céu, quer dizer, está falando da nossa vida aqui, da vida humana. Porque para Deus é infinito, Deus é eterno, Ele é soberano, Ele não tem soma de dias, de conta de dias, né?
Ele é senhor do tempo, né? Mas nós não, a gente tem um tempo determinado. Então, assim, debaixo dos céus aqui, enquanto que existe vida aqui para nós, as coisas precisam ser encaixadas num determinado ciclo, numa determinada estação, senão daqui a pouco pode não dar tempo da gente fazer, né? Da gente cumprir aquilo que Deus tem para nós. E é isso que eu quero chamar a nossa atenção, meninas, assim, a finalidade para que a gente foi criado. Qual é essa finalidade? Isso é importante para a gente, assim, descobrir o quanto antes, né? Eu sei que talvez a gente já pensa assim, nossa, mas eu já passei dos 40, né? E, assim, agora que eu vou descobrir minha finalidade, assim, então a gente remir esse tempo, correr, né? Contra esse tempo, né? Se a gente ainda tem, se resta um pouquinho de força ainda na gente, que a gente possa correr atrás disso e descobrir, Deus, qual o propósito do Senhor para a minha vida? O que o Senhor tem, né? Assim, antes da gente nascer, Deus já tinha preparado, Deus já tinha um plano, um planejamento. E assim, depende de nós entrarmos dentro desse plano de Deus ou não. Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele controla todas as coisas, mas Ele, assim, conta com a nossa cooperação, com a nossa disposição em servir e entrar dentro desse plano, para que esse plano realmente seja cumprido. A Bíblia fala assim que as boas obras estão preparadas para nós, para que nós andássemos nelas. Mas, assim, será que nós queremos andar nessas boas obras de Deus, né, naquilo que Ele tem? E, assim, o que a gente precisa desenvolver para andar nessas boas obras de Deus, né? E eu anotei uma frase aqui, né, sobre esse vinho novo. A gente já falou esse tempo atrás aqui sobre o vinho novo, né, em odres novos. A gente precisa estar preparado para suportar o que Deus vai trazer para nós, né? Suportar essa pressão do vinho novo, da novidade de Deus para as nossas vidas. Então a gente precisa estar bem dentro desse propósito, né? E aí eu me lembrei, gente, de um texto assim, Deus tem um chamado para cada uma de nós, né? A gente usa muito essa frase, não, Deus tem um propósito na sua vida, e tem mesmo, é exatamente isso, e assim, um chamado específico, Deus colocou em você características específicas, um talento, né? Uma cola, né? Daquilo que Ele tem para você, e a gente precisa desenvolver, precisa descobrir isso, às vezes, desde quando nós somos crianças, né? A gente já vem ali com uma característica, um jeitinho, né? um tipo, né? Um temperamento de uma maneira que vai dar assim, umas pistas, né? Daquilo que Deus tem para a gente. E a gente vai estar trabalhando isso essa semana, né? E eu me lembrei, gente, de Esaú e Jacó, né? Falou de propósito, eu me lembrei, né? Me lembrei de uma frase que eu li uma vez, que falava assim, não troque o seu propósito por uma proposta, né? Às vezes a gente, assim, Deus tem um chamado, a gente está percebendo que Deus está, assim, empurrando a gente, né? Facilitando as coisas para que a gente descubra aí o que Ele quer que a gente faça. E só que a gente se distrai e às vezes a gente troca por uma proposta. Alguém faz uma proposta e a gente troca aquilo que Deus tem para nós por essa proposta, né? E isso vai falhar na nossa vida. Eu me lembro de Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, né? Filho de Jacó, Esaú, né? Filho de Isaac, né? E Esaú era o primogênito, era dele, vamos dizer assim, a promessa era dele ali, a primogenitura, né, de ser o primeiro filho, de ter ali os benefícios, né, ter prioridades em várias coisas, e ele troca por um prato de lentilha, ele vende aquilo que tinha de propósito para a vida dele, aquilo que era precioso para ele vende por um prato de lentilha. E eu queria chamar a nossa atenção aqui nessa manhã, assim, quantos pratos de lentilhas têm sido oferecidos a nós. Coisas passageiras, coisas rápidas desse mundo, às vezes um prazer, né? Às vezes uma vaidade, né? Um egoísmo tem sido oferecido a nós para que a gente troque pelo propósito de Deus. Deus tem chamado a gente para um tempo de rendição, um tempo de entrega, né? Um tempo de a gente abrir mão de muitas coisas da nossa vida, mas porque o que a gente vai ganhar lá na frente vai ser infinitamente superior. Quando a gente se encontra dentro do propósito de Deus, a gente ganha coisas assim superiores, muito mais abundantes e muito mais satisfatórias do que aquilo que a gente vai estar experimentando momentaneamente.
mas a gente assim se empolga, a gente se envaidece, e a gente é enganado muitas vezes, e a gente troca essa primogenitura, essa escolha de Deus da nossa vida por esse prato, algo que a gente vai comer ali e vai acabar em pouco tempo. E daqui a pouco vai ficar só um gosto na nossa vida, um gosto na nossa boca, né? Daqui a pouco a gente vai expelir aquilo que a gente comeu e a gente não vai ter vivido o propósito de Deus. Então, assim, preste atenção nisso, de não trocar aquilo que Deus tem te chamado para fazer, não trocar a experiência da presença de Deus, da intimidade com Ele, por algo momentâneo, algo prazeroso, né? E assim, o Salmo 90 é outro texto aqui que eu queria comentar com a gente, fala assim, no versículo 12, né? Versículo 12 e 13. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Né? O verso fala isso. Alguns falam que esse salmo é o salmo de Moisés, né? E ele fala: Senhor, ensina-nos a contar, a viver cada dia, cada fase nossa, cada ciclo, né, da nossa idade que a gente experimenta, mas assim, de tal maneira que a gente alcança um coração sábio. E é uma versão que fala assim, ensina-nos a ver a vida como tu vê, sabe? Pedindo a Deus assim, Deus ensina a gente a olhar como tu vê a vida, ter os olhos que o Senhor tem para a vida, né? E isso vai fazer com que a gente faça escolhas sábias na nossa vida, decisões sábias na nossa vida. Isso tudo está dentro aí do propósito de Deus. E aí, gente, eu queria falar uma coisinha para vocês assim sobre sucesso e felicidade, né? Porque às vezes a gente passa a nossa vida toda pensando, não, Deus tem um propósito para mim, mas assim, ou eu vou ter sucesso na vida, ou eu vou ser feliz, né? Parece que a gente não consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Para ter sucesso, a gente tem que abrir mão de felicidade, muitas vezes. A gente pensa assim, né? E eu, assim, vou dizer sucesso no sentido que a gente pensa muito no sucesso profissional, né? Às vezes, ter sucesso no casamento, ter filhos bem-sucedidos, né? Prosperidade na nossa vida, a gente pensa muito isso, né? Em estar ligado dessa maneira. Mas, assim, o sucesso a gente pode produzir. Né? A gente pode produzir sucesso, a gente pode estudar, a gente pode trabalhar, né? A gente pode ganhar dinheiro, a gente pode aí ter prosperidade na nossa vida, de certa forma a gente produz sucesso. Agora, felicidade não. Felicidade a gente não produz. Felicidade ou a gente tem, né? Ou a gente é feliz, né? É algo assim, plenitude da nossa vida que a gente não pode produzir. E há determinados momentos, assim, dentro do propósito de Deus, que a gente precisa escolher entre ter sucesso ou ser feliz. E aí eu já vou dar essa dica, é muito claro para a gente isso, né? Quando a gente escolhe ser feliz, quando a gente escolhe ser pleno, né, do que a gente fatalmente a gente vai ter sucesso em tudo que a gente fizer. E aí eu vejo nisso, essa questão do propósito. Quando a gente escolhe viver o propósito de Deus, quando a gente escolhe viver o plano de Deus, né, se aplicar aquilo que Deus tem para nós, isso vai significar que tudo ao nosso redor vai acabar prosperando, né? Agora, quando a gente escolhe, às vezes, só o sucesso, não eu escolho, agora eu não posso me dedicar ao propósito de Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso prosperar na minha vida. Muitas vezes você vai se ver num lugar prosperando, sim, no seu trabalho, naquilo que você faz, mas a sua vida frustrada, a sua vida sem sentido, sem propósito, né? A gente só encontra essa real felicidade quando a gente está pleno dentro desse propósito de Deus, né? E assim, como que é bom quando a gente pode ser feliz, né? E às vezes assim, a gente pensa, será que se eu escolher as coisas de Deus, eu não vou me frustrar, eu não vou me decepcionar, mas assim, a satisfação em Deus, a satisfação de ter prazer nas coisas de Deus é que completa a nossa vida de verdade, né? E às vezes a gente olha para trás, olha para a nossa vida e diz, eu não consegui aquilo, não consegui, eu ainda tenho uma necessidade disso ou daquilo. Então, assim, ser feliz não significa que todas as nossas necessidades vão ser supridas o tempo todo. Jesus era feliz, pleno naquilo que ele veio fazer, cumpriu o propósito dele e sofreu.
né? Então, queria te dar essa notícia aí. Mas ele estava feliz. O que a Bíblia fala? Que ele iria ficar feliz vendo o fruto do seu penoso trabalho. Deu trabalho para Jesus, ele sofreu, ele né, teve que ali viver muitas experiências difíceis, mas como aquilo trouxe satisfação, prazer, e ele sabia, eu cumpri a minha missão. Então, muitas vezes na nossa vida a gente vai ter necessidades, e é o que a gente está falando aqui do tempo, não vai dar tempo da gente fazer tudo, né? Às vezes você pensa, eu gostaria de estar num iate agora, viajando ao redor do mundo. Talvez não vai dar tempo de você fazer isso, mas o que vai te trazer felicidade plena na sua vida é ter cumprido o propósito de Deus. Olha, eu nunca viajei de avião, eu nunca fui num iate, num cruzeiro, mas eu sou feliz com o que eu tenho contentamento com o que eu tenho, né? E assim, não é o solo, não é aquilo onde você está plantado, que assim que vai definir a sua força, é o seu chamado. É o seu chamado, aquilo que vai sustentar a tua vida, que vai te dar realmente uma satisfação, é o seu chamado, né? E assim, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe para que você foi chamado? Você sabe, assim, qual é o plano de Deus para você? Você sabe qual é, assim, o ministério, né? O serviço? Porque se há uma das coisas que mais dão satisfação a gente, que faz a gente ser feliz, é quando a gente está fazendo aquilo que a gente ama. A gente está fazendo com prazer aquilo que a gente ama, a gente está servindo uns aos outros, né? Alguns que dizem assim que se a gente observar aí na natureza, a gente vai ver que quando alguém cumpre o seu propósito é sempre para alguém, né? Que a lua, ela dá a sua luz para a humanidade, para a Terra. O sol também aquece, nunca é só para si, né? Uma árvore que dá frutos, ela dá frutos sempre para alimentar alguém. Ela mesma, às vezes, ela não come do seu próprio fruto, mas o quanto ela é plena e satisfeita, quando ela está carregada de frutos, e muitos vêm ali se alinhar, muitos vêm ali se alimentar daquilo que ela produz. Isso traz satisfação. E Deus quer nos fazer lembrar disso essa semana, Deus quer nos trazer isso ao coração. E assim, eu me lembro do Salmo 139, eu queria até ler aqui, gente, uma parte do Salmo 139, né? Deixa eu rapidinho aqui para a gente ver. Salmo 139. É lindo, é um dos salmos assim que eu mais amo, gente, né? E ele fala assim, tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, e graças eu te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Assim, o quanto que o salmista fala aqui desse contentamento, dessa coisa admirável que era a obra de Deus. E ele se colocava aqui como essa obra admirável, essa obra de contentamento prazerosa que era estar nas mãos de Deus, né? E assim, ele fala que o salmista vai falando aqui do Senhor, como o Senhor conhece, como o Senhor sonda o coração, e que assim não adiantava ele fugir para determinado lugar, tomar as asas da alva, ou ir para o fundo do mar. Até ali a mão de Deus ia sustentar, né? O quanto ele estava nas mãos de Deus, né? E ele fala assim que o quanto que é importante que Deus sondasse, assim, que cada um dos dias dele, cada um das fases da vida dele estavam determinadas no livro de Deus, quando nenhum deles havia ainda. Estão falando assim desse propósito de Deus ter criado, um plano que Deus tinha, né? E ele fala assim, quão preciosos são para mim os pensamentos de Deus, né? E ele fala assim, cada um deles, cada um dos meus pensamentos, cada um dos meus dias, Deus já havia visto quando eu ainda era uma substância informe, quando eu não era nada. Deus já havia completado, Deus já havia escrito, Deus já havia determinado que eu deveria ser. E o quanto ele sentia prazer nisso, o quanto ele se sentia satisfeito dentro dessa vontade de Deus. E assim que o Senhor tem nos chamado para estar, né? Satisfeito dentro do plano, daquilo que ele tem proposto para as nossas vidas. E essa semana eu queria assim, que a gente caminhasse em descobrir isso. E eu queria ler um texto aqui, meninas, que eu recebi. Eu fui abençoada com essa palavra, uma palavra que Deus mandou para mim, né, há uns dias atrás.
E, assim, esse texto aqui fala dessa coisa maravilhosa. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês. Só um minutinho. Esse texto fala, assim, desse propósito de Deus para nós. Eu queria, assim, que a gente caminhasse dentro disso essa semana, falando sobre isso. Deixa eu ver se consigo abrir aqui no minuto. Eu não estou conseguindo abrir. Só um minutinho, por favor. Para ver se eu consigo aqui. Consegui abrir, espera aí. Aqui, olha só. Eu queria ler para vocês, porque a gente está falando de propósito, parece que fica tudo muito subjetivo, mas eu queria compartilhar essa palavra com vocês, e a gente, assim, essa semana vai ser intencional nisso. Há um chamado sobre a sua vida, e por mais que você tente ignorar, ele continua aí, cada vez mais claro. Deus tem um chamado para a sua vida, e ainda que você ainda não tenha descoberto certamente esse propósito, assim, de forma muito clara, esse chamado, ele não se esconde, ele não se apaga. Deus tem te chamado e ele continua aí, esse propósito. Está ficando cada vez mais claro para você, e a gente espera essa semana poder ajudar nisso, né? E talvez você não se sinta pronto, não se sinta pronta, né, para esse chamado. Você acha que é tarde, ou acha que ainda é cedo, né, demais, mas o Espírito Santo está te lembrando de se levantar com a autoridade que ele mesmo colocou dentro de você. Não é sobre um cargo, a gente está falando de propósito aqui, não é sobre um cargo na igreja, sobre um ministério só, mas não é sobre status, você ter visibilidade, né? Não é sobre se esse devocional aqui, todo esse compartilhamento que a Pri fez, todo esse testemunho, né? Não é sobre ter muitas curtidas ou não, né? É sobre ter consciência de quem você é no reino. Então, assim, é sobre isso, é sobre você pensar, a Pri, por exemplo, aqui pensar quem ela é no reino de Deus. Sabe, não importa se tiveram 20 likes, 10, 5 só, ou quem vai ver esse vídeo, quem vai ver o testemunho depois, mas é assim, quem ela é no reino, sabe? É saber o quanto que Deus conta com ela, o quanto Deus se importa em chamá-la, incluí-la, né, nesse reino. Deus só não nos chamou para a salvação e para a gente ficar à toa, né? Deus não nos chamou para a salvação para a gente ficar à margem, né? Ser mais um. Deus não nos conta só com números. Deus quer um número de pessoas lá no céu, na sua presença. Não. É a sua relevância do reino, quem você é no reino de Deus, né? E assim, o céu está dizendo que é tempo de ajuste e recomeço, né? A gente está finalizando esse ano, mas há tempo ainda da gente ajustar as coisas, colocar coisas nos lugares, colocar as nossas prioridades, focar, né, naquilo que o Senhor tem nos chamado para dizer, para fazer, né, e assim, e recomeçar. E aqui fala assim, olha, os últimos tempos podem ter sido pesados. Talvez, assim, muitos dias você viveu de forma pesada e, assim, confusa, passando por situações, por problemas, mas, assim, mesmo assim, tem algo aí dentro de você que continua vivo e você sabe disso. E eu queria dizer isso para você nessa manhã. Há algo dentro de você que continua vivo, que você talvez tenha pensado que esteja morto, um desejo, uma vontade, um sonho, mas assim, Deus é esse Deus de recomeços, né? O que a palavra diz lá em Ezequiel, né? Ezequiel, o profeta Ezequiel, o Senhor fala para ele profetizar os ossos secos, onde havia morte, a visão dele era só de morte, de tudo acabado, de tudo destruído. Mas o Senhor é o Deus poderoso para fazer reviver e recomeçar. E nessa manhã, né, nessa semana, que a gente tem essa expectativa, essa esperança, sabe, desse Deus que faz a gente recomeçar. Nem o tempo apagou, nem as lutas conseguiram arrancar. Talvez você passou muitas dificuldades, muitas lutas, né? Mas assim, isso não vai apagar aquilo que Deus. Enquanto você achava que estava parado, Deus já estava trabalhando em silêncio, iniciando alguma coisa aí na sua vida. Esses sonhos que continuam insistindo em voltar à sua mente, por mais que você tente esquecer, não são aleatórios. São respostas que o próprio Deus plantou esperando o seu funcionamento. Meninas, eu recebi essa palavra para minha vida. Existem coisas que eu ainda sonho,
Eu me emociono aqui falar nisso, coisas que volta e meia vem à minha mente, sim. Quando essa palavra veio para mim, foi muito claro, porque era exatamente assim, coisas que eu estava sonhando, pensando, e Deus veio falar isso comigo, sabe? Que são respostas que o próprio Deus plantou no meu coração, por isso que eu não conseguia esquecer, né? E talvez a gente nem perceba, mas a gente carrega algo que pode transformar a vida de outras pessoas, e isso é real. A Pri, como nós falamos aqui, a gente está falando muito dela hoje, porque ela foi muito usada essa semana aí, né? Assim, se dispôs, se desprendeu, e assim, talvez ela nem saiba que aquilo que ela carrega, é tão simples, é tão pequeno, aquilo que nós falamos aqui tantas vezes, né? Sobre os pães e os peixes, mas aquilo que ela carrega, tão pouquinho, que ela colocou na mão do Senhor, pode transformar a vida de muitas pessoas. Isso é real. Sabe, isso é real. Quando a gente pensa assim, eu não sou nada, eu não tenho nada, o que eu vou poder contribuir? Eu não sei falar como ela, eu não sei agir como ela, eu não sou uma empresária como a Fabi, ou eu sou só um trabalhador aqui comum, eu trabalho numa loja, o que eu tenho para oferecer? Você tem algo de Deus. Deus tem colocado um propósito na sua vida, sabe? Seja para você influenciar a vida de pessoas ao teu redor, ou até muito além. Mas é o Senhor quem faz, sabe? Isso é real. Tanto é real que a gente viu testemunhos aqui nesse grupo do testemunho que aprendeu, pessoas comentando quanto foram edificadas. É real, é real. Não é um sonho, não é imaginário, é real, né? Você não é só alguém que sobreviveu. Sabe, eu não sei quais as lutas, meninas, vocês têm passado, ou que você já passou no teu passado. Você não é só alguém que só sobreviveu, não. Você carrega algo vivo dentro de você, né? O que você passou, as experiências, as lutas, as dores, né? A gente fala aí dessas marcas, né? De Deus usar, às vezes, assim, aquele fruto, né? Esse dia eu compartilhei um post sobre isso, sobre frutos que às vezes vêm marcados, né? Às vezes você pega ali uma maçã e ela tem uma marquinha na casquinha dela, ela tem um pretinho, mas isso dali significa, talvez, a luta que ela teve para dar aquele fruto, para gerar aquele fruto, para sair para fora, né? Para se mostrar naquela árvore ali, né? Às vezes uma árvore enorme, cheia de frutos, e ela é só mais uma. Mas assim, o esforço que ela teve que fazer para ela poder se mostrar ali. Então, assim, são marcas, são cicatrizes, e é isso. Às vezes você sobreviveu aí durante tanto tempo, né, com cicatrizes, com marcas, mas agora você pode mostrar isso para alguém, né, e ser intencional e ser real na vida de alguém, né? Aqui fala assim, olha, você tem algo vivo aí dentro de você, uma luz que aparece nos dias normais, e às vezes você nem nota, só que o mundo nota, e o inferno também. Talvez você carregue uma luz aí, algo que Deus tem colocado dentro de você, e que você não nota, você não percebe, mas assim, o mundo está percebendo. Nós estamos vendo, nós estamos sendo contagiados por isso, e o inferno também nota. E vai se levantar contra isso. Se o inferno se levanta, se há alguma luta, se há alguma situação difícil que você está enfrentando, pode saber que assim há algo tentando impedir que você brilhe, que você transmita, que você faça gerar esse fruto aí que Deus tem te dado, né? Então, assim, por isso, não aceite viver menos daquilo que Deus afirmou sobre você. Não caminhe mais curvada por mentiras que já foram quebradas na cruz, sabe? O seu passado, o seu pecado, a sua dor, Jesus levou sobre si na cruz. A sua culpa, o seu peso, o Senhor já tira sobre você, e não é para você viver encurvada, mas é para você se levantar, para você olhar na face do Senhor, olhar direto nos olhos do Senhor e seguir de acordo com aquilo que Ele tem determinado e se deixar ser usado por Ele, sabe, para a glória dele, para a glória. Então, assim, que essa semana seja assim um início de uma postura sua, sabe? Senhor, eu quero entender o teu propósito para minha vida. Eu quero entender o que o Senhor fez comigo, sabe? Todas as lutas, todas as situações que eu passei, eu sobrevivi, eu estou de pé hoje, é porque o Senhor tinha um plano e que eu pudesse contar isso, que eu pudesse contagiar alguém. E eu quero, dentro desse teu tempo, Deus, tempo para todo propósito debaixo do céu, ainda que haja tempo para mim, que haja tempo para mim recomeçar, se tiver que refazer, se tiver que filtrar, se tiver que
que tirar algumas coisas da minha vida para que eu cumpra esse propósito, que o Senhor realize isso, que a gente esteja disposto, a ideia só, a gente vai lá fora. disponível nas do Senhor, às vezes vencendo as barreiras, lutando contra nós mesmos, lutando contra a nossa gagueira, lutando contra os nossos nés, lutando contra o nosso medo de falar com o microfone, né? Lutando, mas vencendo, sabe? Vencendo, tendo sucesso, sabe? Sendo feliz naquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Eu queria, assim, parar aqui, porque não dá para entrar em vários outros pontos, né? Senão a gente vai ficar com um tempo aqui muito extenso. Mas, assim, só queria, assim, isso foi só uma introdução de propósito para as nossas vidas, do chamado que o Senhor tem feito para as nossas vidas. Não fica se medindo pelos frutos, não, assim, mensurando o teu sucesso de vida, né? Mensurando aí, tentando medir se você está sendo próspero ou não, medindo somente aí por resultados, querendo ver se eu tenho resultados, se estou sendo eficaz aqui, não. Não, que você meça por aquilo que você é. Você é pleno no Senhor, você é satisfeita no Senhor, você sabe aquilo que Deus tem te chamado para ser, para fazer. Então, assim, que você cumpra, ainda que você não veja com os teus olhos aqui carnais agora, mas assim, Deus está frutificando no mundo espiritual. Como a gente falou aqui, o inferno também sabe. O diabo também sabe. Ele sabe que você está produzindo e produzindo vida na vida das pessoas. E às vezes isso não vai se mostrar de forma aparente, mas quantas pessoas vão ser transformadas no seu interior por causa do teu exemplo, por causa da tua motivação, por causa do teu desprendimento. Então, assim, essa semana a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Isso foi só uma introdução sobre propósito, mas assim que o Senhor assim nos encha daquilo que Ele tem nos chamado para ser e para fazer em nome de Jesus. Quando a gente na presença dele, quando a gente sabe quem nós somos, quando a gente tem a nossa identidade clara e definida diante do Senhor, o que a gente vai fazer vai sempre contribuir para o propósito de Deus. A gente só vai dar aquilo que a gente realmente é. Então, se eu sou filha, se eu sou amada, se eu me enxergo como alguém santificado, alguém transformado pela presença de Deus, é isso que eu vou transbordar na minha vida, sabe? Transbordar no que eu falar, na maneira de tratar com as pessoas, é isso que vai sair de mim. Mas a gente precisa primeiro saber qual é esse propósito e saber, assim, quem nós somos no Senhor. E a gente vai estar caminhando nisso essa semana, né, meninas? A Fabi quer falar alguma coisa. Amém. Rosane, você está falando sobre não paralisar, né? É que o inferno ele está vendo, e o inferno investe mesmo, tá, queridos? Às vezes, essa semana, eu e o Beto, nós passamos algumas lutas, assim, na mente, sabe? E eu sei que o motivo é tentar paralisar, tentar desmotivar. E hoje mesmo eu escutava uma pregação de manhã sobre o Mazzoni, né, Paulo Mazzoni, falando que quando a gente diz sim para o Senhor, às vezes vem situações desafiadoras, né? E eu quero, mediante essa palavra que a Rosane falou também, incentivar vocês a continuar, a avançar, a não paralisar. Eu tive uma experiência essa semana, eu orei na madrugada, levantei para orar e eu pedi, Senhor, me ajuda a avançar, não deixa eu paralisar. Eu estava falando essas questões com o Senhor e nisso eu fui para o corredor da minha casa e eu falei, eu não vou parar. Eu senti uma opressão, sabe, meninas? Uma pressão, e na hora que eu senti aquilo, eu falei, eu não vou parar. Aí, nisso, eu escutei um barulhão na área do meu marido, sabe? Um estrondo. Eu falei, glória a Deus, é aquilo, a gente está incomodando o inferno, né? E a intenção do maligno é paralisar mesmo a gente, né? Na nossa mente, que a nossa mente é um campo de batalha, são situações que ele usa, que intensifica aquilo, mas hoje o chamado para a gente é voltar a sonhar, né, Rosane, como você falou dos sonhos. Sonhar. E não para não, queridos. Vamos avante, porque o Senhor tem muito para gente. Ele tem vidas na qual Ele confiou. Não tem como parar.
Nós vamos avançar no Senhor, Amém. porque Ele que nos Amém. faz fortes. E os sonhos que têm vindo na sua mente são sonhos do Senhor, não são coisas da sua cabeça, né? Avança no Senhor, Ele é poderoso de fazer infinitamente mais. Amém, queridos? Amém. Fica essa palavrinha, Rosane, para o sentido do Espírito. Amém, amém. E a gente não ficar olhando para trás, sabe? Mas olhar para frente, olhar para o Senhor que tem nos chamado e assim pensar sempre você pensar aonde eu já consegui chegar. Olha eu aqui, eu sobrevivi. Olha eu aqui para contar aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Olha eu aqui. Então assim, um dia você sonhou, talvez você sonhou estar no lugar que você está hoje. Né? E aí você sonha mais à frente, sabe? O Senhor vai construindo os nossos sonhos e vai nos levando quando a gente entende aquilo que Ele tem para nós, sabe? E a gente enfrenta oposição. Eu sei, assim, ontem eu estava na igreja e eu senti uma oposição na minha mente também de coisas de intimidação, sabe? De medo, né? De você desistir, de você estar cansado, sabe? De lutar. Mas assim, a gente olha para o autor e consumador da nossa fé, a gente olha para aquele que está lá na frente, sabe? Que não vai deixar a gente desistir. Ele não larga a nossa mão. Então, que a gente não largue a dele, né? E não deixe de sonhar, sabe? Porque o Senhor vai nos levar a ter sucesso, a ter propósito e a ter, assim, prosperidade naquilo que a gente faz. E não é prosperidade aparente, não. Prosperidade é quando a gente continua avançando e a gente continua conquistando em nome do Senhor. Isso para tudo na nossa vida, meninas, não só na questão ministerial, sabe, mas na nossa questão familiar, sabe, nas nossas emoções. Quantas vezes a gente faz propósito que a gente vai melhorar certas coisas no nosso temperamento e daqui a pouco a gente falha, mas a gente se levanta de novo, sabe? Não deixa de sonhar e de buscar o Senhor, sabe? Naquilo que você tem desejado conquistar. Tem desejado conquistar, ser uma pessoa melhor, sabe? O Senhor vai te ajudar nisso. O Espírito Santo está a nosso dispor para isso, em nome de Jesus. Amém, meninas? Então, essa questão do propósito, né? Ela me chamou muita atenção porque muitas das vezes a gente também acha assim, eu quero um propósito igual da Rosana, de poder, né, ter a palavra, poder falar, que não sei o quê. Eu quero ter um propósito igual da Fabi, de estar lá no ministério infantil, de estar no ministério de oração. E muitas das vezes Deus te entregou um propósito tão simples, tão pequeno, e do seu lado e você simplesmente abandona ele, não deixa. Muitas das vezes Deus está só te entregando o nome de uma pessoa, um familiar, para você estar orando, para você estar clamando, para que o Senhor possa fazer a obra dele na vida daquela pessoa, só que você simplesmente ignora, porque é só uma oração. Você não para, você não ora, você não clama, você não entrega a vida realmente da pessoa na mão de Deus. E muitas das vezes Deus faz isso. E às vezes a gente acha, é bobeiro, vou só falar pelo nome dele aqui, abençoa fulano de tal. Não, Deus às vezes quer, o propósito que ele tem é que você vá e clame pela pessoa, que você ore pela pessoa, que você entregue a vida. Porque às vezes é um filho dele perdido e que ele precisa alcançar. E através da sua oração ele vai conseguir alcançar aquela pessoa. E muitas das vezes você fala assim, eu sou uma pessoa fiel, sou uma pessoa temente, eu sigo tudo, oro, faço, eu leio a Bíblia e não tenho propósito nenhum. E muitas das vezes aquela pessoa que está desviada ou aquela pessoa que Deus precisa alcançar está dentro da sua casa. E você não ora pelaquela pessoa, você não clama, você deixa, você esquece o que está do seu lado. Imagina Deus te entregar o propósito de uma pessoa que nem está perto de você. Se o que está do seu lado você esquece de clamar, você esquece de orar, você esquece de entregar a vida dele, imagina uma pessoa que está longe, né? Então, assim, você não faz pelos que estão próximos, né? Porque às vezes Deus entrega pra gente, e às vezes é só uma oração. Mas eu só vou orar, só orar. É só isso que ele precisa. Deus não precisa de muito, não.
Eu me lembrei desse texto, você falando, daquele texto lá de Eclesiastes também, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Às vezes, você vai ter que ter paciência, às vezes é isso que o Capri está falando, às vezes é só orar, às vezes Deus está te chamando só para um propósito desse, Deus está te pedindo que você se dedique a isso, só orar, com paciência, mas o Senhor vai fazer aquilo frutificar, né? Amém, meninas. Amém. Amanhã a gente continua falando sobre propósito. Eu queria falar um pouquinho assim sobre dons e talentos, né? Sobre isso que a Pri começou a pontuar aqui agora, que às vezes não é exatamente o que alguém está fazendo do teu lado, mas Deus tem algo específico para você, né? E Deus vai trazer isso para a gente. Amém, meninas? Vamos orar? Vamos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por essa manhã, pelo tempo do Senhor. Como a tua palavra diz, há tempo para todo propósito, e esse é o tempo que o Senhor tem separado para nós crescermos juntas, para nós entendermos, ó Deus, o chamado do Senhor para nós, entendermos a tua palavra. E nós pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo mesmo traga esclarecimento, Senhor, à nossa mente, ao nosso coração, daquilo que o Senhor tem, Senhor. Deus, que o Senhor fale conosco, que nós não desperdicemos o nosso tempo, Senhor. Deus, o Senhor é o que controla todas as coisas, o Senhor é Senhor do tempo, mas o nosso tempo aqui é limitado, e nós queremos, dentro dessa nossa vida aqui, desses anos que nós temos, Senhor, daquilo que nos resta ainda para viver, cumprir o teu propósito, viver dentro do teu propósito, Senhor, fazer as escolhas certas, Senhor, Deus, tudo que vai contribuir, Senhor, para que, ó Deus, a satisfação do Senhor venha sobre a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, nós não queremos ser tão descuidada, Senhor, correndo atrás de uma felicidade vazia, Senhor, mas a nossa felicidade está no Senhor, está dentro, Senhor, do teu plano, Senhor. Meu Deus, nós sabemos, Senhor, de acordo com a tua palavra, que todas as coisas contribuem, Senhor, para o bem daqueles que amam a Deus. É assim que diz a tua palavra. Então, Senhor, nós queremos que todas as coisas contribuam, Senhor, para o bom propósito do Senhor, para as boas obras que o Senhor tem nos chamado para fazer, Senhor. Ensina-nos nesses dias, guia-nos, Senhor. Deus, alerta o nosso coração, abre os nossos olhos, desvenda, Senhor, os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos enxergar o que o Senhor tem, nós possamos viver plenamente, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos chamado. Em nome de Jesus, nós agradecemos por esse tempo. Isso para nós, Senhor, é parte desse propósito que o Senhor tem. O Senhor tem separado esse tempo aqui precioso para que nós possamos, ó Deus, nos edificar umas às outras, como nós somos edificadas, como nós somos abençoadas com os testemunhos, com as palavras, Senhor, que umas às outras, com as orações de umas às outras aqui, Senhor. Muito obrigada por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amanhã a gente continua mais um pouquinho aí falando sobre esse tema, tá bom? Que Deus abençoe o dia de vocês, queridas. Tchau. Amém. Um beijo para vocês.